Alexandre Fornari, eu sou urologista, sou coordenador do ambulatório de disfunções miccionais da Santa Casa de Porto Alegre. Nós vamos falar sobre o tratamento medicamentoso da bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa é uma situação bastante comum, né? Uma síndrome que compromete mais ou menos 16% da população, isso incluindo homens e mulheres. Então é muita gente. A maior parte dos pacientes tem uma forma que a gente chama de bexiga hiperativa seca. Não tem incontinência urinária, mas tem urgência miccional, aquela vontade repentina de ir ao banheiro e tem que ir, senão acaba tendo incontinência urinária mesmo. E também uma frequência urinária muito aumentada, tem que ir seguidamente. Esses são os sintomas mais comuns da bexiga hiperativa. Em relação ao tratamento medicamentoso, o que acontece? Depois de feito o diagnóstico da bexiga hiperativa, a gente passa então para o tratamento. A primeira linha de tratamento são algumas mudanças comportamentais, como eliminar café, adequar a ingesta de líquidos, não ingerir uma grande quantidade excessiva de líquidos. Frutas cítricas também devem ser retiradas da dieta. E depois dessa primeira linha de tratamento, a gente em geral inicia com medicamentos. Os medicamentos que a gente usa basicamente hoje são os anticolinérgicos. Tem vários nomes comerciais, Incontinol, Gefemic, Detrositol, tem vários nomes comerciais, mas todos pertencem à mesma classe de medicamentos, são os anticolinérgicos. O que esses medicamentos fazem? A bexiga hiperativa, ela é constituída assim, a fisiopatologia dela é um mau funcionamento da bexiga. Então a gente está aqui, como eu, aqui falando para vocês, e de repente, do nada, a minha bexiga se contrai e tenta botar a urina para fora. Eu sinto uma sensação de urgência, uma vontade muito importante de ir ao banheiro, e nos pacientes que perdem urina tem incontinência urinária. Isso é o que acontece. Esses medicamentos, os anticolinérgicos, eles cedam essas contrações involuntárias da bexiga. Então o paciente consegue ficar mais tempo sem precisar ir ao banheiro, não deve diminuir ou desaparecer os episódios de incontinência urinária quando se usa esse tipo de medicamento. Qual é a diferença entre os homens e mulheres que têm bexiga hiperativa? A diferença basicamente é o seguinte: os dois têm os mesmos sintomas de urgência miccional e de incontinência urinária. A particularidade dos homens é que muitas vezes a bexiga hiperativa no homem é secundária a um problema de próstata. E isso tem que ser considerado, porque aí o tratamento é diferente. Se nós só tratarmos a bexiga hiperativa sem tratar o problema prostático, a gente não vai resolver o problema, vai continuar tendo incontinência urinária. Uma classificação importante de bexiga hiperativa é dividir a neurogênica e não neurogênica. Os pacientes que têm alguma doença neurológica, eles têm bexiga hiperativa, podem ter bexiga hiperativa pelo problema neurológico. E os pacientes que não têm doença neurológica, eles têm o que a gente chama de bexiga hiperativa idiopática, que a gente na verdade não sabe muito bem a causa, só sabe que tem os sintomas e muitas vezes essas contrações involuntárias que levam à incontinência urinária. Doutor, existe alguma associação entre outros medicamentos que podem ajudar ainda mais os sintomas? Sim. O que acontece? Nós temos alguns medicamentos novos que devem começar a ser comercializados no Brasil a partir do mês de abril ou maio. São os chamados beta-3 agonistas, que eles fazem com que a bexiga se relaxe mais, não tenha também essas contrações involuntárias. Esses medicamentos eles podem ser associados com os anticolinérgicos que a gente já tem, ou podem ser usados isoladamente. Os pacientes que têm algum tipo de efeito colateral aos anticolinérgicos, enfim.
são associações de drogas que a gente pode fazer. Tem uma outra droga que são antidepressivos, que tem um efeito colateral sobre a bexiga, que ceda um pouco a bexiga, que a gente utiliza em alguns casos muito especiais, mas é uma associação que também pode ser feita. E outras terapias ajudam na incontinência por bexiga hiperativa? Sim, a gente pode usar fisioterapia como tratamento conservador, e a fisioterapia tem já comprovadamente, através de vários estudos, ela pode ser associada ao tratamento medicamentoso. A gente sabe que fisioterapia mais medicação funciona melhor do que fisioterapia sozinha e medicação sozinha. Então é uma associação muito, muito interessante, até porque as fisioterapeutas têm um contato maior com o paciente, elas fiscalizam, entre aspas, melhor aquelas medidas conservadoras que a gente comentou no início, e isso acaba tendo um ganho muito grande em termos de melhora de qualidade de vida, diminuição de episódios de incontinência, melhora da urgência miccional, enfim, é uma associação de terapias bem interessante e que comprovadamente tem melhor resultado. E efeitos colaterais? Essas medicações causam alguns efeitos? Existe falha no tratamento? Sim, essas medicações não são perfeitas, com certeza. A gente tem ali índices de cura da bexiga. Cura não, melhora dos sintomas. Tá? O paciente fica sem sintomas de bexiga hiperativa, com a associação entre fisioterapia e medicação, pelo menos 80% a 85% dos pacientes ficam bem. Tá? Mas então existem falhas, né? E pelo menos uns 15% dos pacientes vão ter que procurar uma outra terapia mais agressiva, seja ali toxina botulínica, neuromodulação, alguma outra forma de tratamento. Em relação aos efeitos colaterais, tá? Principalmente os anticolinérgicos, eles apresentam alguns efeitos bem significativos que muitas vezes tem que parar a terapia. Os principais são boca seca e constipação. Alguns pacientes que já são constipados não podem ou não devem usar esses medicamentos sem antes tratar a constipação. Mas a constipação é uma coisa que não pode ser negligenciada. O principal não, o mais perigoso, digamos, efeito colateral dos anticolinérgicos é sobre a função cognitiva, especialmente pacientes mais idosos que já têm algum grau de comprometimento da função cognitiva, na capacidade de falar, de fazer as suas atividades diárias, de gerenciar a sua casa. Quando começam os anticolinérgicos, eles podem ter uma diminuição da capacidade cognitiva, ou seja, o raciocínio, a comunicação, essas coisas. E isso a gente tem que ser um pouco vigilante, tá? Especialmente em pacientes que são muito idosos e usam várias outras medicações. A gente tem que ter um pouco de cuidado com os anticolinérgicos. E essa abordagem desses medicamentos são iguais para crianças e adultos e idosos, ou existe alguma diferença? Bem interessante essa pergunta. Nas crianças, a gente em geral usa doses proporcionalmente maiores e elas toleram muito bem. Tá? Em pacientes idosos, a gente deve basicamente fazer um escalonamento. A gente começa de preferência, quando possível, com uma dose mais baixa e vai aumentando, porque eles são muito mais suscetíveis aos efeitos colaterais. Pacientes idosos, a gente sempre tem que ter um cuidado a mais. E esses medicamentos estão disponíveis na rede pública? Não de rotina. Muitos pacientes acabam tendo que comprar, dependendo da Secretaria da Saúde do município. Alguns municípios dispõem da medicação, outros não, e alguns pacientes acabam conseguindo através de ordem judicial. É a experiência que a gente tem lá no ambulatório de